Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário poder me dirigir a vocês aqui no nosso canal pessoal, canal J. Silva, pois é. E como eu sempre costumo dizer, né? A presença de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é aquele seu like. Então, se você puder pegar esse dedinho abençoado, deixar um like, eu agradeço. E se você não é inscrito, você se inscreva, por favor. E, é claro, acione o sininho e fique conosco aqui até o final. Desde já, gratidão não só a vocês, mas ao nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, louvor e exaltação, por nos permitir mais uma vez poder estar utilizando desta ferramenta para transmitir para vocês mais uma mensagem. E dando continuidade ao que eu disse que eu ia falar sobre as 7 igrejas da Ásia, pois é, as chamadas 7 igrejas do Apocalipse, os 7 cardeais, pois é, aqueles que João na sua visão vislumbrou literalmente o próprio Senhor Jesus Cristo no meio dos 7 cardeais, tendo na sua mão 7 estrelas, que depois vai ser visto como 7 anjos. E no decorrer das apresentações das cartas, a gente vai ver quem são esses anjos. Pois é. Bom, então trata-se literalmente aqui dessas 7 igrejinhas alocadas na região da Ásia, pois é hoje, onde situa-se a atual Turquia, pois é. E é claro, eu já pontuei a primeira delas e hoje a gente vai falar sobre a segunda. É bem verdade que eu procurei fazer um apanhado sobre essa igreja, porque o material que eu tenho aqui disponível em meus livros de apoio, tá? Como esse aqui, por exemplo, tá bem sucinta a apresentação e o conteúdo, muito sucinto, muito. O segundo livro que eu tenho aqui, que é uma apostila, né, de um seminário, aliás são 2, né? Também traz de forma resumida, e uma delas, inclusive, vai dar ênfase sobre aquela questão do que Jesus vai falar para eles sobre os 10 dias de tribulações, de prisão, pois é. E vai dar uma ênfase, inclusive, colocando aqui sobre o ponto que é o reflexo, né, literalmente, da igreja através do tempo. Pois é, essa é uma linha teológica, né, que é muito utilizada para dizer que as igrejas da Ásia, as 7 igrejas escolhidas, elas representam, né, as igrejas através do tempo, né, dos séculos. E inclusive a igreja de Éfeso, que foi a primeira, né, pontua a igreja da era apostólica e vai até o ano 100 aproximadamente. Em contrapartida, a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, começa no ano 100 e vai até 312, pois é. O que nós temos em 312? A ascensão de Constantino, literalmente. E é claro que eles vão pontuar dentro dessa linha temporal, justamente essa questão dos 10 dias de tribulação, dizendo que durante esse período de 60 a 305 aproximadamente, foi uma enxurrada de perseguidores a essa igreja primitiva, literalmente. Um outro ponto interessante dessa igreja é que Policarpo foi pastor dessa igreja. É importante também a gente frisar isso, né? E independente disso, claro, obviamente, começa uma perseguição justamente no ano de 60, vai até 305, na igreja reflexo, na igreja temporal, a igreja através do tempo. Agora, quando Jesus se dirige para esta igreja, a pergunta é: Jesus está
pontuando essa linha temporal? Não. Mas tudo que Jesus faz e fala tem seu objetivo. Uma lição que Jesus dá hoje, ela tem uma repercussão para a igreja do Senhor, independente da época, independente do tempo. Porque quando Jesus se dirige à sua igreja, independente da época, independente do tempo, ele está se dirigindo à sua igreja. Sim. Então eu vejo, como reflexos, literalmente. Inclusive, em tempos atuais, a gente pode ver reflexo, literalmente, dessas igrejas. Mas vamos ao que interessa, Eu, ao invés de pegar um material, eu preferi trabalhar literalmente com a Bíblia, Por quê? Quando você abre a Bíblia no livro de Apocalipse, no seu capítulo de número 2, capítulo 2 e 3 vai dar uma ênfase a essas igrejas. Mas aqui no capítulo de número 2, nos versículos de 8 a 11, que é uma leitura bastante sucinta, nós temos aqui a apresentação, literalmente, dessa igreja, onde Jesus ele vai se dirigir a ela através da carta redigida por João e enviada para ela. Pois é, um outro ponto interessante que a gente vai ver aqui dentro, inclusive das 7 igrejas realocadas na região, é a distância entre elas. Haja visto que apenas uma delas distancia-se cerca de 90 quilômetros de distância de uma das outras. Ou seja, da igreja mais perto dela é cerca de 90 quilômetros. Mas essa daqui, em relação à igreja de Éfeso, temos uma distância de aproximadamente 70 quilômetros de distância. Pois é. E na maioria na maioria das vezes, as outras vai ter um tempo equivalente aí de 66 a 47 quilômetros uma das outras. Então, percebe-se aqui que essa aqui é uma das mais distantes, literalmente. Mais independente, não disse que é a mais, é uma das. Logo, a gente vai descobrir quem é essa outra, Quando chegar na vez dela, a gente vai falar, tá bom? Mais interessante é que a leitura é muito boa. Eu, particularmente, gostei muito dessa leitura. Capítulo 2, versículos 8 a 11. Leitura linda demais. Por que você gosta de falar das igrejas e você praticamente gostou dessa igreja? Porque essa igreja aqui, no Rol das 7, juntamente com Filadélfia, são as duas igrejas que a gente vê o Senhor tratando de forma diferenciada. Aí você pergunta, por que diferenciada? Porque as outras 5, Jesus vai tratar de forma exortativa, no sentido, literalmente, de correção. Essa daqui e Filadélfia, a gente vai ver uma exortação, não no sentido da correção, mas de motivação, literalmente. Pronto. Isso deixa essa igreja para a gente numa linha, bastante importante. Mas antes de eu fazer a leitura com vocês, eu fui fazer um apanhado para a gente saber literalmente por que essa igreja ela é chamada de pobre dentro de uma cidade que é considerada a mais bela do mundo. Calma aí, como assim? Vamos lá. Nós pegamos um apanhado aqui dizendo que a cidade de Esmirna, nos primórdios de sua construção, ou seja, quando ela foi literalmente reconhecida como cidade, lembrando que ela é uma cidade portuária, logo, sendo uma cidade portuária, isso a deixa no rol de importância, literalmente, para todo o império. Mas perceba que nos primórdios essa cidade, a cidade de Esmirna, foi destruída, destruída por quem? Ela foi destruída por saqueadores, Os caras simplesmente entraram na cidade, saquearam tudo e deixaram a cidade em ruína. Em ruína literalmente. Acabaram com a cidade. E ela ficou ali, a ermo, cerca de 400 anos. E aí, passados esses 400 anos, a cidade foi reconstruída, ela foi reerguida de novo.
E a forma como ela foi reerguida ou reconstruída tornou essa cidade literalmente a cidade mais bela do mundo. Logo, isso trazia para os habitantes daquela região ou cidade um orgulho literalmente profundo, porque eles pertenciam a uma cidade que era considerada a mais bela da Ásia. Meu Deus do céu! Mas a a cidade de Éfeso também não era de cunho importantíssimo? Era. Com certeza, inclusive a cidade de Éfeso era considerada a luz da Ásia, mas a nível de beleza, Esmirna era muito mais bonita, segundo os historiadores, e isso deixava esse pessoal orgulhoso por pertencerem a essa bela cidade. Mas olha que coisa interessante. Mesmo sendo uma cidade que trazia orgulho para os seus habitantes, esses mesmos habitantes viam a igreja de Jesus dentro dela como um obstáculo, uma oposição. Aí você pergunta por quê? Veja bem, essa cidade ela trazia dentro do seu cunho uma importância vital, tornando-se principalmente a cidade onde o imperador era mais ovacionado, para não dizer adorado. Era o centro de adoração ao imperador. Olha que coisa! E a igreja se tornava obstáculo por quê? Porque a igreja de Esmirna não se dobrava diante dessa falácia do povo de adorar o imperador. Eles reconheciam que somente Jesus era digno de toda adoração. Afinal de contas, foi isso que Jesus disse para o danado quando estava tentando ele lá no deserto. Pois é, a igreja traz isso dentro dela. Entende que só o Senhor é digno de adoração e não se dobravam diante do imperador, ou seja, não cultuavam o imperador, e se tivesse alguma entidade ali, ou divindade do rito grego, eles também não se portavam, quer dizer, não se dobravam diante desses deuses. Pois é, não se portavam como adoradores deles, porque eram literalmente de Jesus. Bom, e isso fazia com que esses habitantes olhasse para a igreja como um obstáculo que precisava ser removido. E é aqui que a leitura bíblica vai começar a se tornar importante para nós. Pois é, porém, a gente vai observar alguns pontos interessantes dentro da leitura. Eu coloquei aqui o seguinte: estes mesmos viam a igreja como um obstáculo que precisava ser removido. Porém, esses elementos, pega isso aqui, eles quem? Os habitantes, tá? Eles desconheciam, tá? O fato de que toda a igreja de Jesus, eu disse toda a igreja de Jesus, não somente a de Esmirna, tá? Mas toda a igreja de Jesus traz uma promessa. E que promessa é essa? A promessa de Jesus feita à sua igreja: as portas do inferno não prevalecerá. Pois é, Jesus diz, contra a minha igreja. Olha que coisa. E tudo bem, poderiam se levantar, poderia ser obstáculo, poderia odiar, poderia fazer o que quisesse, mas havia uma promessa: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Bom, e o que a gente observa mais além disso aqui, antes da gente começar a pontuar a leitura? Meu Deus do céu. Vamos lá. Não adianta, deixa eu só pontuar isso aqui, não adianta afrontar, não adianta tentar, não adianta intimidar, não adianta nem mesmo prender, mesmo que isso leve até a morte. Ah, meu Deus do céu, Jesus vai pontuar: ser fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida.
Então, a gente vai ver por que eu coloquei essa prévia aqui, né, mostrando um pouco da cidade. Já fizemos aqui uma prévia sobre essa questão. Não adianta tentar, não adianta afrontar, não adianta não, nem botar na cadeia. Porque é o que a gente vai ver na leitura, tá? E eu te convido a vir comigo agora, então, na leitura bíblica. Temos mais pontos aqui a apresentar, temos, mas vamos para a leitura. Bom, o versículo de número 8 começa dizendo o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, meu Deus do céu, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. O que eu aprendo logo de cara aqui? Eu aprendo aqui de início que Jesus está se dirigindo ao anjo daquela igreja com uma carta de advertência para a igreja, e ele deveria ser o portador dessa advertência para a igreja. Obviamente, ele também estava enquadrado na repreensão de Jesus. Então, tanto ele quanto a igreja precisava ser consertado literalmente. Pois é, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, tá? Posso até perguntar aqui, não deveria, mas vou perguntar. Quem seria este anjo de fato? Por que essa pergunta é necessária? Porque existem algumas escolas que vão pontuar que são anjos de verdade. Bom, não há necessidade de ser anjo de verdade, uma vez que o portador da carta é um ser humano. Então não haveria necessidade de Jesus pegar um ser humano, mandar ele escrever carta e dar para o anjo. Até porque o mensageiro ia ter dificuldade para achar o anjo. Pois é. Ou como é que ele vai achar o anjo se o anjo é um ser espiritual e invisível? Só aparece para quem ele quer ou para quem Deus permita. E aí? Olha só, né? Então percebe-se que não se tratava de anjos de verdade, mas sim de pessoas, né, de homens que estavam sobre a liderança dessas igrejas. Ah, pastor, mas não faz sentido. A palavra anjo, tá, na sua derivação do original hebraico, malak, significa literalmente o quê? Mensageiro. Pois é. Se pegar a descrição grega, angelos ou ângelos, é a mesma coisa, mensageiro, tá? Inclusive nós temos um profeta na Bíblia, que é Malaquias, que significa mensageiro de Deus. Olha só. Então, esse papo de que eram anjos de verdade, não cola, não rola, tá? Até porque nós também somos mensageiros do Senhor Jesus com toda a propriedade. Pois é, então são pessoas e não são anjos. Mas tudo bem, a gente não vai entrar aqui nos pormenores das discussões. Bom, é importante a gente continuar a leitura. E diz assim: escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem é esse aqui? Bom, há necessidade de perguntar? Veja bem, o primeiro e o último. Se você pegar o último capítulo do livro de Apocalipse, esse primeiro e último vai se apresentar como Alfa e Ômega. Pois é, e quem é esse Alfa e Ômega? É o próprio Cristo, que foi morto e reviveu, que morreu e ressuscitou. Pois é Jesus, com certeza. É ele mandando João redigir. Bom, vamos lá. Meu Deus do céu, isso é muito importante. O versículo 9 diz o seguinte: eu sei as tuas obras, perdão, olha que coisa. Eu sei as tuas obras e tribulações. Pois é. Eu sei as tuas obras e tribulações. É porque algumas Bíblias não traz obras, só traz tribulações, literalmente. Não que Jesus não conheça as obras, tá? Mas essa aqui, ela me pontuou literalmente com obras e tribulações. Graças a Deus, até porque também a gente vai ver isso, tá? Dentro do decorrer da leitura. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza. Eu fiz umas observações, né? Eu sei as tuas tribulações.
e eu sei da tua pobreza. Eu estava fazendo um apanhado, né, de informações para saber por que Jesus ele faz isso. E é claro que a gente vai buscando dentro da palavra também por que Jesus fala sobre a questão da tribulação e da pobreza. Vamos lá. O que eu descubro quando ele diz eu sei as tuas obras e tribulações? Jesus é conhecedor da luta, tá? Jesus é conhecedor da luta, tá? E, veja bem, das próprias obras das suas igrejas. Jesus ele é conhecedor da luta, ele é conhecedor das provas, ele é conhecedor do que acontece com a sua igreja. Meu Deus do céu. Agora, uma observação. Jesus é conhecedor da luta e das provas a que sua igreja é às vezes submetida. Pois é. Ué. A igreja passa por provações por permissão dele. Óbvio, nós passamos por provações por permissão dele. Agora, é importante saber por que nós passamos por provações. Às vezes ele quer provar e quem somos nós para questionar? Ele é o Senhor e pronto. Ok? Então Jesus é conhecedor. Tá? O que Jesus espera, tá, da sua igreja, de mim ou de você, o que Jesus espera quando nós estivermos passando por adversidade. Assim como Jesus espera dessa igreja a fidelidade em meio às tormentas, Jesus espera de cada um de nós a mesma coisa, ok? O que ele espera, portanto, dessa igreja é a sua firmeza e fidelidade, ok? Tá, agora, em relação à pobreza, perceba isso, tá? Apesar da cidade, como eu já disse, ser considerada a mais bela do mundo, por ser uma cidade portuária, por ter uma importância ímpar para o império, por ser a cidade onde o imperador era mais ovacionado, tinha até o culto ao imperador lá, literalmente. Escuta isso. Fazia com que essa cidade fosse rica, literalmente. Mas entenda uma coisa, no meio de tanta riqueza material, essa igreja ela se encontra no nível de pobreza. E essa pobreza aqui que Jesus se refere é material. Ou seja, a riqueza da cidade não entrava na igreja. Mas é impressionante, né? Porque hoje as pessoas querem enriquecer. Deixa isso para lá, muda, vamos brincar. Bom, então, essa igreja estava numa cidade rica, mas era pobre materialmente. Só que Jesus deixa claro, pobre, mas tu és rica. Agora, por que Jesus vai dizer que ela é rica na leitura? Está escrito, eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. Por que Jesus diz isso? Tu és rico. Como já vimos, a pobreza é material, mas a riqueza que Jesus está se referindo sobre ela é riqueza o quê, pastor? É riqueza espiritual. E perceba que mesmo ela sendo pobre materialmente, isto não foi capaz de lhe impedir de ser considerada, chamada por Jesus de igreja rica. Lembrando que essa declaração de igreja rica aqui é no sentido espiritual, é no sentido de intimidade, é no sentido de fidelidade, é uma igreja rica. Tudo bem, posso não ter as coisas, mas a minha fidelidade ninguém tira. Não adianta, ninguém tira. Bom, esse é um ponto interessante que a gente observa no versículo 9. Mas nesse versículo mesmo, nós temos aí a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são.
mas são da sinagoga de Satanás. Perceba que os ataques que estão vindo sobre essa igreja, eles não estão vindo somente de fora, estão vindo também daqueles que estavam dentro, né, que tinham liberdade de estar dentro do templo, dentro da igreja, que tinham essa liberdade de, né, andar no meio da igreja. Né? Olha o que o texto diz: dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Tudo bem, pode estar dentro, pode estar fora, mais ou menos como aqueles crentes lá na região da Galácia, pois é, que estão enfrentando adversidades com os judeus, né? Porque estavam impondo uma doutrina que Paulo não havia pregado, um ensinamento que o evangelho não pontuava, e dizendo que a pregação de Paulo até poderia ser boa, mas Paulo não era um dos apóstolos de Jerusalém e, portanto, eles não deveriam dar ouvidos à pregação de Paulo. Pois é, esses caras, eles continuam tentando bagunçar a hegemonia do rebanho de Cristo em várias localidades, inclusive aqui na igreja de Esmirna nós temos grupos ditos que se chamam de judeus, mas não são. São membros da sinagoga de Satanás, são membros da escola de Satanás, são membros do templo de Satanás. Eles preferem ter conluio com o diabo do que ter com Jesus. E ainda quer bagunçar a hegemonia do rebanho. Mas Jesus está olhando para a sua igreja. Bom, olha que coisa interessante então que a gente observa, né? Está escrito aqui no versículo de número 9. Meu Deus do céu. E no versículo de número 10, olha o que Jesus começa dizendo: não temas, não temas as coisas que há, olha só, que hás de passar. Meu Deus do céu. Não temas as coisas que haverão de passar. Por que Jesus está dizendo isso? Ele continua dizendo: o diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Para quê? Para vos tentar, vos amedrontar, quase que não sai, vos intimidar, a fim de que vocês mudem literalmente. Mas qual é a fala de Jesus para eles, tá? Para que sejais tentados. E claro, aí ele vai pontuar aqui aquela tribulação de 10 dias, né? Que eu já até frisei no início, né? Do ano 60 a 305, acontece uma perseguição na igreja histórica, literalmente, a igreja, né? Que vai ter aqui cerca de aproximadamente 10 imperadores, e os 10 vão lançar perseguição sobre a igreja. Inclusive o último dos imperadores, que é Diocleciano, somente ele vai impor 10 anos de tribulação à igreja histórica, pois é, do ano 100 a 312. Ou seja, a igreja só vai parar de sofrer literalmente quando Constantino, para entre aspas, né? Quando Constantino assumir o trono e declarar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Pois é. E aí surge a igreja romana. Pois é. Quem foi o fundador? Pois é, foi ele. Mas aí, o que acontece? Os historiadores dizem que esse reflexo aponta literalmente para isso. Mas a pergunta é: Jesus está olhando para essa realidade? Ou ele está falando da realidade do tempo daquela igreja? Veja bem, tudo que Jesus fala, a gente sabe que tem um reflexo para o cristianismo. Então a gente começa a entender dessa forma também. Mas quando ele diz: passareis por uma tribulação de 10 dias, é literal, é para aquela igreja, naquele momento, naquela cidade, naquele tempo. Claro que isso tem repercussão na história? Tem. E, claro, se você for pontuar aqui, né, os reflexos, alguns vão realmente se parecer com o que acontece com essas igrejas. Inclusive, quando a gente pegar aqui para falar sobre a igreja de Pérgamo, que é uma localidade dominada por deuses pagãos, pois é, inclusive, literalmente, a gente vai até pontuar a questão
aonde Satanás mora, aonde está o trono de Satanás, que a gente vai ver dentro dessa igreja. Pois é. E aí, depois de 312 em diante, a gente vai ver que a igreja histórica, ela se enveredou por um caminho de idolatria assustadora. Pois é. Mas isso aí é um reflexo, né? Bom, vamos lá. Deixa eu pontuar para vocês aqui, para a gente fechar essa apresentação. Bom, então ele diz, o diabo vai lançar algum de vós na prisão, para que sejais tentados, afrontados, tá? A fim de que, amedrontados, quem sabe, neguem a fé. Esperavam isso. Esperavam que sucumbisse ao sistema local, mas a igreja não sucumbe, a igreja permanece fiel em meio às adversidades. Pois é, pois é. Bom, quem era o diabo aqui? Bom, o diabo aqui é o próprio governador local. Tudo bem, eu posso ter aqui duas interpretações. Eu posso trazer tanto para o lado literal do diabo, literalmente, como também a figura que ele está se referindo aqui, que era o próprio imperador, onde ele era cultuado e adorado, ou o próprio governador daquela região. Porque esses caras, eles não tinham compromisso com Jesus. Esses caras não tinham compromisso com o Evangelho. Esses caras estavam um pouco se lixando para o que o povo de Deus estava pregando. É mais ou menos como acontece hoje, né? Alguns manés por aí dizendo, eu estou um pouco me lixando para a Bíblia. Vai tomar banho. Bom, então o que acontece? Nós temos isso literalmente acontecendo dentro desse contexto. Então, representa o próprio imperador. Por quê? Vamos lá. Em Esmirna, vou pontuar mais uma vez, estava alocado somente para a gente ficar massificado, tá? Um dos pontos mais importantes do império, que era o culto ao imperador. E esse cara, automaticamente, por ser adorado dentro dessa localidade como das outras, automaticamente o governador se sentia no direito de oprimir aquela igreja, porque essa era uma ideia deles, né? Na verdade, essa é uma ideia do Império Romano. O Império Romano, ele não impedia que você tivesse sua religião. Você poderia ter sua religião, você poderia adorar qualquer Deus dentro do Império Romano. Eles tinham essa ideia. Você pode adorar quem você quiser, pode ter qualquer religião aqui dentro que está tudo certo, mas com uma condição. Qual condição? A partir do momento que você também cultue as nossas divindades, está tudo certo. A partir do momento que vocês também cultuem o imperador, está tudo tranquilo. Pode ser de qualquer religião, fique à vontade. Bom, só que por que o Império Romano vai perseguir a igreja? Porque as igrejas dessa localidade vão sofrer. Veja bem, porque adorar o imperador era simplesmente negar literalmente o seu papel de cristão, porque todo cristão sabe que deve adorar somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Não pode adorar ou dividir sua adoração com outras divindades e entidades. O que o império estava propondo não cabia aos cristãos, e aí começa a perseguição. O que o governador desta região está propondo não cabe para a realidade dessa igreja. Tá? Ou seja, a igreja não estava nem aí para o que estava acontecendo lá fora em relação à riqueza, a partir do momento que o seu maior interesse era simplesmente adorar ao Senhor. E aí vem essas imposições. Ok? Muito bem. Isso é importante a gente observar. Bom, inclusive, né, isso aí afrontava, né? A ideia era afrontar literalmente a igreja. Não é muito diferente de hoje não, né, gente? Não. Vamos lá. Quando Jesus, ele pontua literalmente essa questão da tribulação, ele até vai dizer, né? Alguns de vós serão presos, né? Nessa tribulação de 10 dias, alguns de vós serão presos. E tudo isso era para intimidar o cristianismo. Quem sabe a gente prendendo alguns, eles param com esse negócio de cultuar, de adorar aí, dar glória a Deus e aleluia. Vão prender, porque aí a gente vai começar a intimidar essa galera, entendeu? Daqui a pouco eles vão começar a entender que tem que apoiar o sistema. E assim, vão prender. E não tem problema não, se tiver que matar, a gente mata também. Quem sabe fazendo essa opressão, causando essa tribulação, eles conseguem, né?
Bom, não vão fazer isso. Vão. E aí, a ideia era, só que Jesus está dizendo o seguinte, olha só, vai acontecer. O diabo vai lançar algum de vocês na prisão, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, vão passar por uma prova de 10 dias, mas, olha o que Jesus vai dizer para ela, mas ser fiel até a morte. Isso é extraordinário, meu Deus do céu. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 10, fechou, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E o versículo 11? O versículo 11 é bonito demais. Olha o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu pontuei aqui, né? O mesmo Jesus, tá? Que disse que a igreja passaria por uma provação, que a igreja receberia literalmente a coroa da vida, é o mesmo que vai pontuar para essa igreja, dizendo que ela não vai passar pela condenação da segunda morte. Então os pontos foi, para essa igreja, a igreja que permanece fiel em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio aos inconstantes da vida, né? As situações da vida, tem coroa, tá? E o vencedor, segundo a declaração, não sofrerá o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte, pastor? O dano da segunda morte é a condenação eterna, literalmente. O vencedor não vai passar por isso, ok? Essa é uma pauta, sim, ficou até um pouquinho, né, melhor do que a gravação que eu fiz antes. Por quê? Porque nós pontuamos aqui alguns detalhes importantes sobre essa igreja. Inclusive, isso aqui eu vou pegar e vou pontuar na minha apostila ali para a gente ficar com esse material para uso no seminário. Falando em seminário, automaticamente o motivo de eu estar falando sobre as 7 igrejas novamente, pois é porque nós estamos estudando escatologia no nosso seminário Sebadel. Tá? E uma das pautas abordadas é justamente as 7 igrejas do Apocalipse. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Beijo no coração de todos. Até a próxima. E não esqueçam de colocar aqui o seu like, se inscrever e acionar o sininho. Tá bom? A companhia de vocês me fortalece. Beijo, abraço no coração de todos.